Uma vez que eu estive aqui, trazendo o Eurípides, estava até consertando, a figura de Eurípides estava guardada, e a gente falou sobre Eurípides. Eu achei bonitinho que tinha uma porção de menininhos sentadinhos no chão por aqui, você lembra? Então eu falando sobre Eurípides Barçanufo, e lógico, falando sobre a família dele, a mãe, todo mundo, né? E depois que eu estava fechando o meu material, o pessoal vindo falar, eu fechando, aí chegou um menininho de uns 5 anos, 6 anos, por aí, e falou para mim assim, deixa eu ver a mãe dele. Aí eu voltei tudo para mostrar a mãe do Eurípides. Achei que tão bonitinho. Isso eu conto por aí, né? Tem sempre umas coisinhas boas. Então hoje nós vamos iniciar com o nosso Bezerra de Menezes. Gente, Bezerra de Menezes, por mais que a gente pesquisa, é muita coisa. Ele foi maravilhoso, sabe? E a preocupação dele com a doutrina, que ele que trouxe a doutrina espírita do Brasil foi Bezerra. Isso nós herdamos dele. Por isso que o pessoal chama ele de Kardec brasileiro. Quem vai ficar? Você vai? Acho que eu não posso passar. Então passa. Tudo bem? Então, gente, aí o nosso Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E hoje é aniversário dele, gente. Olha que legal, caiu logo no dia do aniversário, olha lá, 29 de agosto. Desencarnação do Bezerra de Menezes, em 11 de agosto. Então, eu escolhi esse livro para pesquisa, que eu achei que valia a pena. Francisco Aquarone, que é quem escreveu esse livro, ele era pintor, ele era escritor, tem muita obra dele, e ele era ainda um livre pensador. Ele não era espírita, ele não era católico, ele não tinha nenhuma religião. E eles procuraram por ele, pode passar para a gente ver o nosso Francisco Aquarone, o nome consagrado na vida artística brasileira, nasceu no Rio de Janeiro, em 1900, e ele desencarna em 1954, viveu pouco tempo. Mas que esse homem fez um trabalho lindo, preocupando com a humanidade toda. Os livros dele são muito bons. Então, por ele ser uma pessoa assim, é que alguém pediu a ele que falasse sobre Bezerra de Menezes. Então, ele levou lá para o escritório dele, lá para a casa dele, uma coleção até de gravuras que ele tinha recebido um amigo, e estava lá também o retrato de Bezerra de Menezes na mesinha dele, lá no escritório. Quando ele está lá escrevendo e tal, não tinha ainda decidido sobre o livro, a filha dele, de nome Leda, uma menininha de nome Leda, chega lá no escritório do pai e fala: pai, tem um senhor lá na sala, um senhor de barba, que está sorrindo para mim, e ele veio e quer falar com o senhor. Então, o Francisco Aquarone foi até lá na sala, não tinha ninguém. E depois ele montando já as coisas dele, a menina diz assim: é esse aqui. Ela viu o retrato do Bezerra, ela falou: é esse aqui. O Bezerra aparece muito, para muita gente, já ouvi muito falar. E dizem também que depois, às vezes que Francisco Aquarone fez conferências em centros espíritas também, eles que viam Bezerra de Menezes com a mão no ombro do palestrante. Então o Bezerra sempre estava, como ele mesmo escolheu ficar um pouco por aqui mesmo, né? Então, primeiro aí, vamos falar do Bezerra. Os seus pais, residentes na freguesia do Riacho do Sangue, em Ceará, Antônio de Menezes, Bezerra de Menezes. O seu pai, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Pode passar, tem uma bonita aí agora.
Tá dando certo? Tá. Fazenda do pai do nosso vizinho. Escolhi essa fazenda aí. Gente, antigamente comprava-se patente. O meu avô mesmo chamava Coronel Quinta Lemos. Meu avô tinha uma fazenda onde se comprava só sal e querosene. Fazenda tinha tudo. Tudo mesmo. Aquelas fazendas que a gente batia o sino para chamar o camarada para levar comida lá para as plantações, né? Naquele tempo, cana, feijão, tudo. Então vamos falar nisso aí. Que o pai dele, gente, era uma pessoa excelente. O próprio Viveiro diz que ele nem merecia pais tão maravilhosos, né? E que o pai dele, gente, a fazenda dele chegou ao ponto dele perdê-la, porque ele começava a ajudar, avaliava um, outro, qualquer um que chegava lá, ele estava ajudando. O pessoal dormia lá, essas comitivas que vinham. Esse homem era excelente, ao ponto de chegar de um jeito que os credores dele já em cima, porque ele estava totalmente sem nada. Mas ele era um homem tão bom que aqueles credores fizeram uma troca com ele. Ele passou a administrar a fazenda dos outros. E ela continuou rendendo e tudo mais. Esse era o pai de Bezerra de Menezes. Então, vamos ver. Então, nós já vamos vendo aí o Bezerra, que doutorou-se em medicina em 1 de junho de 1857, Academia Imperial de Medicina. Vocês vão lendo aí. Olha, ele queria ir para o Rio de Janeiro para fazer o curso dele de medicina, mas o pai não estava bem na situação. Então, os próprios parentes, eles se uniram e conseguiram, seria o quê? 40 mil réis, né? Tem a palavra mil réis mesmo, né? Então, eles conseguiram esse dinheiro para que ele tivesse, eram 4 filhos na casa de Bezerra, para que ele tivesse condição de ir para o Rio. E ele vai, com o dinheiro dos parentes, ele vai para o Rio. Dizem que o Bezerra de Menezes, ele era assim, como fala, arredio, esquisitão. Então esse negócio de morar em república não era com ele. Então ele vai para lá, ele aluga um quartinho, né? Então, o Bezerra chegou ao ponto de uma vez ele está sem dinheiro para nada. Ele estava lá apertado, porque ele dava aulas. Ele se virava dando aulas. Aulas particulares para um e para outro. Então, uma vez, ele tinha um senhor chamado Seu Faria, que ele era alfaiate, e Seu Faria era um homem bom, ele emprestava sempre para o Bezerra 20 mil réis, 30 mil réis, que logo o Bezerra conseguindo o dinheiro, pagava, era esse homem sempre que ajudava. E ele estava precisando de dinheiro para comprar um chapéu, para pagar alguma coisa lá dentro da faculdade, não é? O que era outra coisa que ele precisava também, que eu marquei? As taxas da faculdade. E ele falou assim, eu vou lá me salvar com o seu Faria, eu preciso de uns 50 mil réis. E ele chegou lá, o seu Faria estava viajando. E ele falou, e agora? Onde que eu vou arrumar esse dinheiro? E aconteceu, a primeira, porque o Bezerra era de família católica, muito católica mesmo. Então, era mais, para ele era mais tradição. Ele não participava do catolicismo. E isso que eu vou contar para vocês foi o primeiro fato, assim, que já foi mudando a vida de Bezerra. Então ele estava lá preocupado, vamos ver, o seu Faria chega, eu vou lá buscar esse dinheiro, eu estou sem aluno. Aí bateram a porta dele, era um jovem, né, que precisava de aulas de matemática. E o jovem, então, tinha lá uma mesada que o pai mandava, ele, então, adiantou 3 meses de aulas, que ele ia ter, não sei quantas aulas por semana, ele precisava dessas aulas. Aí o Bezerra até achou estranho, por que me pagar adiantar? Não, que a mesada e tal, meu pai pagou esse dinheiro para ele e foi embora. Bezerra muito preocupado, foi para a biblioteca, para começar a estudar. Passa, vamos ver o que nós temos.
Que temos aí? Depois eu continuo. Quer ler, Luciano? Quando Bezerra de Menezes exercia o mandato de vereador, a colônia portuguesa resolveu prestar significativa homenagem e encomendou ao pintor Rodrigues Duarte o retrato do político, executado em tamanho natural, envergando o vistoso fardão dos independentes do Império, aos 34 anos de idade, em 1879. Isso agora mesmo eu mostro. Então, gente, ele foi para a biblioteca estudar Teorema de Pitágoras, eu nem sei mais o que é isso, que ele tinha esquecido muita coisa em matemática, foi lá estudar para poder dar aulas. E esse aluno, gente, nunca apareceu. Esse aluno nunca. Foi o primeiro sinal do plano espiritual que ele teve, foi justamente com essa ajuda, né? Aí agora vamos ver o retrato, né, que eles falaram. Olha isso, olha ele, Luciano. Ingressou nos quadros do Exército como cirurgião-tenente em 1858. Olha que. Quem que perguntou? Aí, pode continuar. Encontra-se da moldura dessa tela um cartão de prata que foram gravadas as seguintes palavras: tributo do maior respeito e consideração, em homenagem ao grande talento e honrado caráter do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, consagram os súditos portugueses residentes nessa corte, Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1879. E por aquelas fotos, vocês já viram, quem perguntou que tamanho que ele era, vocês já viram que tamanho que ele era, né? Era um homem muito grande. Então, o Bezerra de Menezes, ele gostava muito de ler. Ele gostava da Bíblia, então ele praticamente decorou a Bíblia Sagrada por gostar de ler. Não porque ele estava preocupado com essa ou com aquela religião. E aconteceu, então, vamos ver. Outro, o quê? Pode ler. Eleito vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860. Eleito deputado federal pela província do Rio de Janeiro em 1867. Reeleito deputado federal pela província do Rio de Janeiro de 1882 a 1885. Vocês veem, ali ele não está de barba branca. Vocês estão vendo um bezerro diferente, né? Bezerro novo. Vamos ver a outra ali. Só uma coisinha, deixa eu só falar uma coisinha sobre isso aí. Tudo bem. O vereador hoje ganha muito bem, né, gente? O salário nessa época que ele era político, que era vereador, não tinha salário. Não, era voluntário. Esses salários vieram depois, muito depois. Na época de Bezerra, faz muito tempo, e aí para diante, não, ninguém, eles escolhiam líderes dentro da comunidade, eles escolhiam aquelas pessoas que já gostavam de ajudar e que tivesse também uma certa cultura, né? Até vou falar uma coisa para vocês, na minha opinião. Se pegar um grupo de pessoas que vai dizer assim, eu quero ser vereador, dá uma folha branca para ele e fala assim, escreve aí, por que você quer ser vereador? Sabe escrever, gente, sem desculpa, gente. É dessa forma. Aquele lá já viu. Então, peraí que eu preciso desse agora aqui. Ele casou-se a primeira vez e depois ele casa com a irmã porque a primeira esposa dele desencarna. Eu coloquei isso aí, gente, para mostrar para vocês que a capa desse evangelho está muito bonita, está custando baratinho, vão dar de presente para quem não tem. Então, o evangelho está custando R$5 só. Então, para a gente presentear, então um amigo lá que não tem ainda, ou gostaria de ter o evangelho em casa, até para ter o evangelho em casa faz muito bem para a gente. O evangelho faz bem no nosso quarto, aberto, assim, sempre é bom. Vamos lá. Olha, então eu comentei com vocês que dizer que eu gostava muito de ler. E foi uma hora que ele foi pegar o bonde, né, naquele tempo, e alguém foi e entregou esse livro para ele. E ele devorou o livro, que era longe onde ele morava na zona norte da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então ele foi lendo e ele faz até um comentário depois que ele lê, pode mudar, depois que ele lê o livro. Lê. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos.
Preocupei seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Tá vendo? Aí ele estava despertando. Você vê, nem o Kardec, nem o Eurípides, não foi logo assim. O único que veio lá desde Petitinho, que via todo mundo, os espíritos, mas então, aí se repete o que o Chico falou. Se não fez um bom começo, começa tudo de novo, faz um bom final. Então sempre é tempo da gente começar. Não tem gente que não quer começar de jeito nenhum e fala assim, quando eu aposentar vou ajudar, né? É uma porção de gente que é assim, que não tem tempo para ajudar. Mas ajudar toda hora, né? Então, a primeira esposa dele, né? E pode colocar a moça. A primeira esposa dele deixa ele com 2 filhinhos. Então, Bezerra, pai carinhoso, com 5 filhos. Aí a barba dele preta, tá vendo? Então não é a barba branca. E. Peraí, então, é isso aí, então, colocamos todos eles para a gente ver, porque depois tem um comentário. Bezerra de Menezes, então, ele fez, da tribuna mesmo, porque ele foi até deputado federal, né? Da tribuna mesmo, ele então falou para todo mundo que ele era espírita, né? Que tem, você é o próximo, Luciano. Pode ter. Foi, pois, um memorável acontecimento que se verificou no dia 16 de agosto de 1886. Um auditório de cerca de 2.000 pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da guarda velha para ouvir em silêncio, emocionado e atônito, a palavra de ouro do eminente político, do eminente médico, do eminente cidadão, do eminente católico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o qual proclamava aos 4 ventos a sua adesão ao Espiritismo. Gente, isso foi uma bomba. Olha que aquele homem fala para todo mundo lá que eu sou espírita. Gente, o Espiritismo fazia até parte do Código Penal. Era proibido ser espírita. Podia ser preso, né, meu pai? Podia ser preso se fosse espírita. Não era fácil. É porque antigamente, nas primeiras Constituições, sempre a religião fazia parte do Estado. Então, na Constituição, a religião oficial do país era o catolicismo, não podia ter outra religião. E como fazia parte até do currículo escolar, né? Vamos ver o outro que nós temos aí. Esses livros são realmente do Bezerra. Aproveitar então para comentar que o Bezerra de Menezes tinha um professor de nome Dr. Feliciano, e esse homem foi muito legal, ajudou muito o Bezerra, que ele, inclusive, o Bezerra passou a ser, depois da reforma, ele passou a fazer parte do corpo do exército, ele já era o tenente-coronel, né? Do corpo do exército. Então, isso tudo para ele foi muito bom para a carreira dele. Ele já estava escrevendo em jornais daquilo que ele estava começando a acreditar. Ele tinha o pseudônimo de Max. E tinha outros que escreviam também para o jornal. Vamos ver o que nós temos. Ótimo, isso aí eu gosto muito. O Bezerra de Menezes, deixa eu coisa aqui, isso aqui tá bom. O Bezerra de Menezes, em 1818, iniciou-se no Brasil a homeopatia, que nós estamos lembrando, outra coisa que eu fiz, que também é desse tempo. E em Paris, em 1869, falece Allan Kardec. O Bezerra casou-se pela segunda vez com a irmã daquela primeira, e ele tinha mais 7 filhos. Olha que porção, gente. Isso aí, essa parte aí eu gosto muito. A princesa Isabel de Bezerra de Menezes, arquivos espirituais da abolição da escravatura. Gente, na época da princesa Isabel, era amiga do Bezerra de Menezes. Isso tudo aconteceu tudo na mesma época, aconteceu tudo junto. Então é o que eu quero lembrar aqui. Aconteceu tudo junto. Passa, Luciano, tem outra figura boa aí.
Olha, dá para você ver, Luciano? Bezerra de Menezes contribuiu para a lei do ventre livre, de 28 de setembro de 1871. Tá vendo? Alguém sabe o que é a lei do ventre livre? Sabe? Tá? Sabe? Quem sabe o que Que é a a lei do partir de ventre uma livre? determinada data, toda criança que nascesse naquela data para adiante era livre. Era ventre livre. Porque estava começando a abolir a escravatura, não foi de uma vez. Né? Foram várias leis que foram. Agora, o importante aqui que eu vou comentar com vocês, gente, o que nós vamos comentar aqui, naquela época, tudo junto naquela época, a princesa Isabel estava muito preocupada. Ela queria mesmo resolver a questão da abolição. E então, ela aproveitou, enquanto o pai dela viajou, né? O Dom Pedro II, ele viajou, então ela aproveitou para assinar a Lei Áurea. E sabe o que eu quero comentar com vocês, que eu acho muito bom a gente lembrar aí nessas histórias, que é tudo daquele mesmo tempo. A lei foi em 3 de maio de 1888. Tudo o que aconteceu naquele tempo. Apareceu, os pescadores não conseguiam peixe num determinado rio, e eles pescaram uma parte de uma imagem que estava, inclusive, escurecida pelo tempo que ficou ali naquela água. Depois eles pescam e vem na rede a outra parte da mensagem, que é quem os católicos cultuam, que é que eles falam a Nossa Senhora Aparecida. Agora, tudo isso, gente, faz parte do plano do alto. Ismael estava em cima disso, porque foi assim, não. E por que será? Eles acharam, agora é escura, Nossa Senhora Aparecida que apareceu, e ela é negra. Por quê? Racismo, gente. Nós estamos com racismo até hoje aí no Brasil. Isso foi uma forcinha que a espiritualidade deu. Agora, o modo como veneraram, cultuaram, adoraram, não importa, mas houve aquele fato. Houve aquela tentação de ajuda, isso é muito bom. Por exemplo, vocês veem a mãe de Jesus. É Lourdes, é Fátima, os lugares onde a Nossa Senhora, a Maria Santíssima, como eles gostavam de falar, ela apareceu. Então, tem pessoas, até vou dar um exemplo aqui, que procuram o nome para dar em alguém, por causa de Nossa Senhora, ou por causa de uma santa. Então, eu tenho uma sobrinha, que quando ela nasceu, minha irmã, essa irmã é bem católica, apaixonada pela Santa Rita de Cássia, você já deve ter ouvido falar. Então eu falei para ela assim, vamos procurar qual que era o nome dela mesmo, não pode ser Rita, Rita é apelido. Era Marguerita, olha que bonitinho o nome. Aí minha sobrinha até hoje diz assim, eu não chamo Rita de Cássia graças à minha tia. Como é que é o nome que você falou? Marguerita. Marguerita? O G mudo, Marguerita, não é uma bonita? Espanhol. É italiano, né? É. Porque o Rita é italiano, fala Rita, era o apelido dela. Então, quando nós vamos buscar, eu tenho uma amiga lá em Curitiba, espírita, ela ainda brinca comigo. Ela fala assim, eu que chamo Fátima Aparecida. Fátima Aparecida não tem Maria de Jesus. Cadê o nome da Mãe de Deus? Então, o nome da Mãe de Jesus é Maria. Não é Fátima, não é Lourdes, não é Aparecida. Nada disso. Isso são lugares. Mas não tem jeito. Não adianta. O pessoal não estuda, não lê, não fica sabendo, né? Então, gente, isso aí é muito bonito da gente lembrar. E lembrar também que ele ficou mais muito, ainda anotei aqui. Isso tudo fazia parte do plano do alto. Eles lembram muito Ismael. Ismael estava muito preocupado com os acontecimentos aqui no Brasil. E gosto também, pode colocar a outra é boa também. Tá vendo? Princesa Isabel Bezerra de Menezes, os arquivos espirituais da abolição da escravatura. 13 de maio de 1888, Princesa Isabel ratifica a Lei Áurea
Estava feita a vontade do alto. Então, todo mundo tem que, nossa, venerar essa mulher. Era uma pessoa muito boa. Que bom que aparecem essas pessoas na vida de todo mundo, né? Senão como é que a gente ia fazer? Então, outra coisa que eu quero lembrar com vocês, que a gente pergunta assim, coitado daqueles escravos vindo naqueles navios. Ontem mesmo assisti um filme bom, 12 anos De escravidão. Nossa, que filme muito! E baseado em fatos reais, eu achei maravilhoso. E que dó também. Aqui foi o último lugar que libertou os negros. Olha que coisa bonita. E demorou demais. Como judiaram desses coitados. Mas aqui, nisso que eu estou mostrando para vocês, nessa revista, vem as informações, lembrando que, olha bem, aquelas batalhas das cruzadas, há muito tempo, quem mais? Os senhores feudais, né? Aqueles padres, os inquisidores, deixa eu ver quem mais que eles botaram aqui. E aqueles espíritos revoltados, quem foram esses? Foram aqueles que vieram no navio. Olha o resgate, olha o resgate. Olha aqueles que fizeram, tudo no plano espiritual é isso aí, né? Então eles perguntam, quem foram aqueles negros que vieram naqueles navios? São esses. São aqueles, os inquisidores daquele tempo, que levou muita gente para comer. O que nós temos agora? Isso aí é muito bonito. Bezerra. Bezerra tinha, assim, um carinho muito grande por Maria Santíssima. Aí antes de eu chegar a isso, ele cortou a política, e ele já não estava mais na política, não. Estava mais exercendo em Marília, como médico. Então, conta que ele estava lá na rua, acho que é Avenida Passos, Casa de Ismael, Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Era terça-feira, tinha uma escadaria assim que dava até o centro espírita, era mais ou menos assim, quase 10 horas por aí, que era a hora que acabava o trabalho. Então que ele viu lá embaixo e disse assim, aquele senhor só pode estar me esperando. Sempre alguém ia buscar o bezerro ajudar. Então a hora que ele desce, aquele senhor assim, amarrotado, parecendo doente, tudo, chega nele e conta que ele estava passando uma perda para os filhos dele estavam doentes, a esposa dele não estava bem, que ele não conseguiu emprego. Então, o Bezerra procura no bolso dele, né, o anel. Ele sempre dava um anel de formatura. Sempre alguém não dava o anel dele de volta. Principalmente nas farmácias. Não tinha um anel. Então, ele disse para aquele homem assim, eu vou lhe dar um abraço, em nome de Maria Santíssima. E você vai chegar lá na sua casa, você vai abraçar os seus 3 filhos, a sua esposa, vai dar água para todos e dizer assim, eu estou abraçando em nome de Maria Santíssima. Então, dizer, porque eu não tenho nada para te dar agora. Então, o que aconteceu? Que durante uma semana, 2 mais ou menos, dizeram novamente, que depois às vezes nem lembrava, era tanta gente, que ele estava descendo a escadaria assim, estava lá um senhor, já mais arrumadinho e tudo. Aí, o senhor lembra de mim há tantos meses? Não lembrava. Ele ajudava muita gente. Ele, pois é, eu cheguei em casa, fiz exatamente o que o senhor falou. Eu abracei, em nome de Maria Santíssima, eu abracei meus filhos, minha esposa, nós dormimos bem, e no outro dia, o mestre de obras do prédio que estava lá perto da nossa casa, veio me buscar para eu trabalhar de vigia lá no prédio, que eles estavam empregados. Aí, são os casos de Bezerra, né? Que nós temos. Leia, Luciano, isso aí é muito bom. Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos de ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos a procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência. Bezerra. Então, eu fiz questão de trazer os galhos
para a gente lembrar, se é um galho, dois quebrador. Mas se é espiritualmente, são equipes que trabalham em cada centro espírita. Não vem uma, não, são equipes. Todos têm as suas equipes espirituais. Então, gente, o Bezerra, ele estava muito preocupado, e cada centro estava fazendo uma coisa, cada um estava de um jeito, e infelizmente ainda acontece isso muito ainda. E lembrando até o Jerônimo Mendonça, uma vez me contou, que ele estava lá numa dessas cidades lá do ABC, ia fazer palestra, e ele ouviu pessoas que estavam lá perto da marca dele, né? Que alguém falou assim, agora nós vamos ouvir a la Kardec, a la Chico Xavier. Quer dizer, eles estavam se achando muito além, né? Achando que Kardec estava naturalmente ultrapassado. Então esse tipo de coisa acontece até hoje. E, gente, então a preocupação dele era isso, porque cada um fazia uma coisa diferente. Então esse Bezerra de Menezes, ele mesmo, com a força que ele tinha, com a preocupação, que não tinha outra coisa que ele se preocupava tanto, era justamente dessa união, que é a unificação, que ele tem falado muito, né? E o pessoal, pelo menos, fazer a mesma coisa e serem firmes naquilo que começaram. Porque começaram, não tinham às vezes uma direção, cada um fazia o que queria. Vamos ver outro? Muito bem. Então nós temos aí o que vocês podem buscar para poder falar. Como é que eu vou fazer meu centro? Não é assim não. Tem livros que orientam. Vocês buscam, vocês têm livros que orientam. Aí eu gosto de contar alguma coisa, por exemplo, às vezes no centro é difícil mudar as coisas dentro do centro espírita. E meu filho gostava de contar uma historieta que eu acho que vale a pena. Eram dois amigos, e cada um depois de formado, tudo, cada um foi para um lado. Todos os dois eram muito espíritas. Um foi para lá no Amazonas, então o outro foi lá visitar aquele que foi morar longe. Aí ele foi, e o espírito disse, não, estamos bem, estamos trabalhando e tal. Aí ele foi participar do trabalho espírita junto com esse amigo dele, né? Os dois muito amigos e muito espíritas. Aí durante o trabalho todo ele batia um tambor lá no fundo, o tambor batia. Aí ele, né, depois que terminou tudo, ele chegou com a amiga dele, e que você aguenta fazer um trabalho com aquela batida aí? Ele falou assim, calma, já tirei daqui índio, flecha, animal, agora só falta esse tambor. Então tem isso, né? Às vezes não é tão rápido como a gente pensa, tem que perseverar. Qual outro tema? Vamos ler só uma mensagem, tá? Que eu acho que é interessante. Ah, é? Uma instituição em que as pessoas se confraternizam com rigoroso senso de pureza íntima, nada de egoísmo, irritação, incompreensão, contenda, irmão X. Quem que, por sinal, lá fora ainda comentou comigo, Melindres, né? Infelizmente, né? Aí não vai acontecer a mesma coisa. Eu lá onde eu participo, meu Centro Amor Fraterno, lá na sede, já teve gente que já passou por lá, agora já até morreu. Mas, nossa, ele ficava com a gente, ficava comigo. As pessoas que vão chegando na porta do centro, primeiro tem que apagar o cigarro, então fumar um pouquinho para depois entrar. Então, ele não pode nem falar nada. Então, mas deixa, não muda não, porque todo lugar vai encontrar a mesma coisa. Então a gente deve continuar, porque tudo vai mudando, não é? Eu já vi uma vez aqui, o centro era tão bonito como é agora, então tudo vai mudando, né? Outro tema daí. Então, presidente da Federação Espírita Brasileira, ele custou aceitar em 1895 e 1900. Então, esse é o nosso Bezerra de Menezes. O que nós temos agora? Já falamos. Pode passar. E antes disso, o Espiritismo, gente, havia mesmo. Se há, às vezes,
problemas até hoje, calculando naquele tempo. Estava entrando o espiritismo no Brasil. Foi muito difícil, muito. Eu era, como eu falei agora mesmo, fazia parte do Código Penal. Ia preso, não podia não. Ninguém tinha coragem de falar que é espírita. Agora eu gosto de falar que eu sou espírita. Né? E felizmente... Você pegou uma parte dessa fase ainda, quando você era novinha? Você era pequenininha, novinha, pegou um pedaço disso? Não, eu não. Não. Eu entrei muito depois. E pelos anos 40, anos 50 ainda tinha. Já tinha problemas. Eu era católica, muito católica. Eu estou há pouco tempo. Uma cara de católica mesmo. Eu estou da doutrina, acho que desde 70 em qualquer. Acho que todos nós passamos pelo catolicismo. Faz parte da vida da gente. Isso é importante, né? Aqui, gente, eu li a respeito que o padre Germano. Pode ler, Luciano? O padre Germano acompanhou muitas ovelhas desgarradas, guiando-as pela senda estreita da verdadeira religião, que outra não é senão a do bem pelo bem, a malha do Gente, esse livro é ótimo. Você tem esse livro na livraria do centro? Esse livro é ótimo, gente. Vai Ele só até faz 150 coisas mil. incríveis, viu? Tinha até uma determinada água lá, água milagrosa e tal. E ele muito preocupado com a higiene da meninada. Isso aí, isso é a opinião do Bezerra de Menezes, já pensou? Às vezes o médico, não vai nada, né? É custoso, né? E essa casa aí, essa fazenda aí, é lá de Sacramento. Então eu vou aproveitar essa figura linda aí para contar alguma coisa para vocês. Que enquanto o Bezerra estava lá nesse consultório dele, que era lá no fundo da farmácia, chegou uma mulher muito, muito pobre mesmo, e ela tinha um problema que ia resolver com uma determinada receita. O Bezerra passa para a receita, deu uma receita para ela. Falou, olha, são 60 comprimidos, a senhora toma um por dia, e quando a senhora ter tomado todos os comprimidos, daqui a 60 dias, a senhora volta aqui para a gente ver se deu certo, né? Ela tinha dores na perna, ela estava muito doente. Ela pegou a receita e foi embora. E aí o que aconteceu? Depois de 60 dias, ela foi procurar o Bezerra de Menezes. E aí, não vim só falar para o senhor que não precisa mais, eu estou bem. Que bom, então o remédio foi bom, pessoal, mas é muito bom. Ele falou assim, e a senhora, como que a senhora fez, né? Deu para comprar? Ah, não, dinheiro para comprar eu não tinha. Eu não pude comprar o remédio porque eu não tinha dinheiro. Uai, então como é que a senhora ficou boa? Ela falou assim, não, eu peguei a receita, eu dividi em 60 pedacinhos, e todo dia eu tomava um. Ela tomou a receita. E ficou boa. E são os lindos casos de Bezerra. Já pensou? Aí alguém até foi lá em Frutal, ainda lembrou, parece que é o Frei Galvão, eles não têm, não cortam uma mensagem, alguma coisa. Então, gente, quer dizer, o tomar o papelzinho já é daquele tempo, né? Eu vi que outras fizeram a mesma coisa, viram que deu certo. Ela não se a gente for pensar nesse caso, o que vale é a fé. Exato, né? É a fé que cura, não é? Às vezes você tomar uma água ou qualquer coisa que você tiver fé, você vai se curar. Não tem, todo mundo não diz que a água cura, qualquer coisa que você sentir, antes de qualquer coisa, vai tomar um pouco d'água. Né? A água já é uma coisa bem suave. O problema é que a nossa fé é muito pequena. Então vamos outro, vamos ver o que eu tenho aí. Mais os livros de Bezerra. Eu trouxe tudo para os que eu. Esse aqui está com outra capa. Então os que eu encontrei eu coloquei para que a gente lembra. O Bezerra, ele acabava atendendo muito aquele pessoal que vinha das favelas, aquele pessoal pobre, já parava tudo lá com ele. Vamos, outro. Mais livros. Esse que está com nova capa, eu botei lá na frente ele com a capa antiga. As capas mudaram muito, vocês já viram isso, né? Palavra de Bezerra. Gente,
numa sessão espírita, ele participando de uma sessão espírita, ele teve um comunicado da filha dele, porque ele perdeu uma filha com 18 anos. E dentro de um trabalho ele teve esse privilégio. Outro. Isso aí é muito legal. Então, gente, vamos dar uma paradinha aí nesses olhos maravilhosos que eu quero conversar com vocês. Bezerra de Menezes, depois, ele ficou muito doente. Ele já tinha problemas nos quadris, que ele dizia que doía os quadris dele. Inclusive, através de homeopatia, tinha deixa eu ver, eu tenho que lembrar dos nomes das pessoas. Tinha um primo dele, e que esse primo dele já trazia para ele de um determinado centro espírita, que tinha as receitas, ele levava os vidrinhos, trocava, e o Bezerra já tomava esses remédios de um centro espírita. E o que também ele achou interessante, que ele tinha acabado de falar com um amigo dele, que ele não estava bem, e o primo dele chega com os vidros novamente e com papel já para o Bezerra, mostrando para ele o que ele deveria fazer. E Bezerra, então, foi uma coisa que fez o Bezerra acreditar mais ainda, que os vidrinhos de remédio chegaram, e ele tinha acabado de conversar com um amigo dele que ele não estava sentindo bem. E ele falou assim, mas que coincidência, eu não falei nada disso. E veio um bilhete dizendo exatamente o que ele estava sentindo e o que ele tinha comentado com o amigo. Mandaram um bilhete sem nem ele ter ido lá ao centro. Isso para ele foi muito forte para ele acreditar mais, né? E aí, gente, quando ele estava muito doente, ele estava lá na cama dele, então eles contam que o travesseiro, as pessoas às vezes que iam lá, podiam entrar de uma em uma. As pessoas que chegavam lá botaram o dinheiro debaixo do travesseiro. Conta que depois de que ele morreu, tinha tanto dinheiro debaixo do travesseiro que ninguém nem ficava sabendo, né? Então eles comentam que o que chamava mais atenção nele, já doente, lá naquela cama, era justamente os olhos de Bezerra. Lê, Luciano. Os olhos de Bezerra. Toda gente que conhecera falava continuamente em seu olhar, verdes da cor dos verdes mares, bravios da sua terra natal. Seus olhos tão amados, tão suaves, espelhavam tão sinceramente a bondade data. Que era impressionante os olhos dele, viu? Aí eu falei, eu vou fazer um só com os olhos de Bezerra. Isso é uma capa de um determinado livro, desse livro que eu vi do Francisco Evarone. Vamos, outro, o que nós temos? A Federação Espírita Brasileira, como justa reverência ao eminente servo do Senhor, dá a público o presente volume que enfeixa uma seleta de seus escritos em vida física e na liberdade da vida espiritual, bem como de algumas produções com que encarnados e desencarnados lhe têm homenageado a memória. Outro, pode passar. Lá. Desencarnou Bezerra de Menezes. Leia. No dia 11 de abril de 1900, dia esplendente de sol e de radiosidade, naquela mesma casa da rua 24 de maio, Bezerra de Menezes vivia seus últimos momentos. Então tem aí mais outros livros, né, de Bezerra de Menezes. Gente, depois que ele desencarna, quem prestou uma homenagem muito grande para ele foi Leopoldo Cirne. Inclusive ele ajudou a família, porque a família estava muito, mas muito pobre mesmo. Eles não tinham nada. E os amigos espíritas é que depois ajudaram Bezerra de Menezes. Outro, olha, isso aí eu vou comentar com vocês, o Gabriel. Agora deixa eu tentar ver que eu estou sem óculos. Gente, esse Gabriel, eu trouxe isso para vocês por quê? O Gabriel, ele morava em Campinas, esse rapaz. Ele era presidente de mocidade, ele fazia parte de um jornal lá do centro, ele era o secretário do centro, era o Centro Espírita Allan Kardec. Isso em Campinas.
Esse rapaz, ele morreu de meningite. Ele tinha o quê? Ele tinha 20 anos. Isso em 1974. Ele morreu, parece, com 23 anos. Então, o que eu coloquei lá, essas cartas isso é o Chico Xavier, essas cartas que vinham através do mais forte mesmo, de tudo que o Chico fez, foi justamente essas cartas de consolo. E eu guardei esse Gabriel porque me chamou muita atenção, porque quando ele desencarnou, daí 1 mês, 2 por aí, quem que manda um recado para a família? Lê, Luciano. Filhos, Jesus nos abençoe. O filho querido permanece sob os cuidados de amigos queridos da vida maior. Auxiliemo-nos com as nossas melhores vibrações de conformidade e de amor. Jesus nos abençoe, Bezerra. Tá vendo? Calcula. Simão devia ser muito bom para o próprio Bezerra mandar um recado para a família, é muita honra. Vamos ver outro que eu tenho. Tá vendo onde tem? Tá vendo? Gente, isso aí é a Casa de Velhos, Bezerra de Menezes, lá em Quiltaba. Aí a hora que vai pensar, posso mostrar? Eu falei, não, você pode ficar aí. Então, essa casa, gente, mas é uma maravilha. Eles tratam muito bem todos que chegam lá. Às vezes é difícil arrumar um lugarzinho ali. E eu acho interessante, tem 2 salões, um menor, outro maior, e esse menor geralmente são os homens que ficam. Uma mesa grande, e do lado de cá, várias mesinhas, são as mulheres. Gente, homem tem muito pouco. Homem mal poder, né? Mulher tem um monte, mas homem tem só um pouquinho. Então os homens não se cuidam. Só vocês. Agora, mais ainda que eu quero falar com vocês, se vocês tiverem entidades também aqui na cidade, vale a pena a gente fazer no horário certo, no dia certo, um culto. Nós fazemos, e eu participo disso, lá na Casa dos Velhos, à 1h30 da tarde, toda quinta-feira, nós fazemos um culto lá. É interessante, às vezes a gente vê até algum irmãozinho que já foi sentado numa das cadeiras, participando com a gente. É uma turminha, nós somos 6, 7, às vezes uma falta, mas depois vem alguém para cobrir, e nós fazemos. Eu acho que eu participei também. Então, eu ia nessa pode retornar. Não tem problema. E aconteceu comigo uma vez, eu cheguei lá, só eu, aí eu até chamei uma enfermeira lá para eles lá fazer o culto, né? Daí um pouquinho chegou um moço na porta, um moço bonito, alto, André Luiz, e por sinal que eu conheci os familiares dele. Aí ele foi conversar comigo, falei, nós fazemos o culto aqui. Isso era antes da 1h30. Aí ele falou assim, você não quer participar com a gente? Ele foi, entrou, sentou e veio participar lá conosco. O que eu achei interessante, eu fiquei assim, mas eu sozinha vou fazer um culto, chamei a enfermeira para me ajudar. Aí chega esse moço fala para mim assim, eu tenho o hábito de vir aqui toda quinta-feira, às 2h para conversar com os velhos. Olha que coisa boa. Ele deixa os velhos falar. Então ele senta e conversa com os velhos. Mas hoje, não sei porquê, eu resolvi vir mais cedo, é porque eu precisava de um companheiro para fazer. Então, gente, ele nunca está sozinho. Então ele passou, inclusive, a participar com a gente dos cultos, né? Ele chegou bem na hora. Vamos lá? Outro. Vai. Bezerra de Menezes vive nos corações de todos os espiritistas do Cruzeiro do Sul. Se do espiritismo planetário, Allan Kardec é indiscutivelmente o seu maior expoente, para o espiritismo no Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes é sem favor algum o Kardec brasileiro. Viu? Ele é considerado não só o médico dos povos, mas o Kardec brasileiro. Ô, gente, eu costumo cantar, vocês vão me ajudar a cantar, tá? Vamos ver se é meu canto agora. Não. Aí eu estou trazendo para vocês 3 pessoas maravilhosas, né? Que passaram por nós e que têm nos ajudado até hoje. Não. Vamos ver se é meu canto. Isso é lindo, leia. É sem dúvida, pelos inconfundíveis traços de sua luminosa personalidade
que ele ficou justamente conhecido em nossos círculos como médico dos pobres. Tá vendo? Gente, que ele quis ficar por aqui. Ele está sempre por aqui nos ajudando. Agora vamos plantar, eu acho. Não, ainda não. Não, ainda não. Veja. Espiritismo é tudo que precisamos, não carecemos de invencionices nem de modismo. Tá vendo? O Espiritismo tem. Tem? Senhora, você terminou de falar aí que ele sempre está por aqui, né? É. Depende da pessoa conhecer igual eu estou conhecendo aí agora, Ai, que né? bom. Ou não. Não, Eu passei a conhecer agora, não não, vou falar, né? não, ele já deve ter te ajudado muitas vezes sim. se não fosse assim. E naturalmente, pessoas como Bezerra de Menezes, eles têm também a equipe dele, que nada não é sozinho. Então aqui dentro dessa casa tem a equipe que trabalha. Foi como ele mostrou lá atrás, naqueles galhos, ninguém é sozinho. Ele foi, mas ele tem a turma que trabalha com ele. Claro, lógico. Mas agora, achou que valeu a pena o que você ouviu até agora? Então, ai que bom isso. Lá, encerrando. Então, essa palavra dele, minha alma encontrou finalmente onde repousar. Olha que beleza, né? Então aí ele viu que o pessoal, ele partindo do plano espiritual, foi deixado que ele continuasse essa ajuda, né? E pelo menos o que se diz é que ele está sempre por aqui. Não, o que diz que Ele está sempre por aqui, tem uma história, tem um livro, eu esqueci o nome do livro, que fala muito isso, quando Bezerra era um espírito muito superior e Maria sempre estava junto com ele. Ele Nazaré, Né? lá. Maria sempre junto com ele, e ele recebeu a permissão de ir para o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, é Júpiter. É o planeta mais evoluído do sistema solar. E ele foi para. Ele ia para Júpiter, pediam para ele ir para lá. Aí ele estava triste, porque ele ia para lá. Aí os irmãos perguntam para ele por que ele estava triste. Se ele ia para um mundo superior, onde não tinha maldade, onde não tinha violência. Aí ele pega e fala assim: eu estou triste porque eu quero ficar. Porque quando um irmão meu na Terra estiver sofrendo, passando por uma dificuldade, eu quero estar ali ajudando. Eu não consigo ser feliz vendo um irmão meu sofrendo. Então, por isso que até hoje ele está no meio de nós, nos auxiliando, Pedindo, né? Pedindo para a gente. Uma vez, quando meu filho tinha um sítio, isso faz muito tempo, que eu vim para cá, lá em Tuiutaba, eu lembro que eu cheguei lá e disse: mãe, não sei o que aconteceu com aquela vaca, ela não quer levantar. Aí de hoje que ela está só assim, quietinha lá. Eu lembro que eu não sei, eu dei uma olhada na vaca e falei assim: doutor Bezerra, o senhor entende de vaca, né? De animal? Gente, passou um pouquinho a vaca. Então, a outra última. Gente, muito obrigada, viu? Eu espero que é uma história, né? Que a gente conta e é bom a gente lembrar dessas pessoas maravilhosas que já passaram por nós, porque às vezes você não tem tempo de ler, você não gosta de ler, você não sabe ler, tem opções de coisas. Eu não sou muito de ler, eu leio o que eu preciso, eu leio, eu pesquiso, mas tem pessoas que gostam de ler, eu até invejo quem gosta de ler, porque é muito bom, vale a pena.